juntos novamente para continuarmos a leitura do livro Novos Rumos da Medicina, volume 1 e 2, Dr. Inácio Ferreira, médico espírita do Sanatório Espírita de Uberaba, contando para nós todas as suas experiências em décadas de trabalho. Pseudoepilepsia. Incontestavelmente, o Espiritismo vem trazer à medicina um valioso contingente de fatores científicos para ampará-la na sua cruzada contra a dor, o desespero e o sofrimento. Incontestavelmente, sim, porque esses fatores novos, pelo valor e pela eficiência de que são revestidos, além de provocarem uma reforma geral nos seus princípios provadamente instáveis, lhe fornecerão também meios de conhecimentos indispensáveis para explicar sintomas, reforçar estudos já iniciados, encaminhar novas experimentações, obrigando, enfim, a transformação quase geral, tão extensa, que se refletirá em todas as demais partes em que se subdivide a ciência médica, até agora apoiada em inúmeras causas, conservadas como hipóteses, à espera de novas investigações que virão confirmá-las ou não. A anatomia e a fisiologia vieram delimitar, descrever, explicar o funcionamento de quase todas as partes componentes do corpo humano, permitindo as classificações de conformidade com equilíbrio ou desequilíbrio resultantes do bom ou mau funcionamento dos diversos órgãos. A primeira, delimitando, medindo, descrevendo, revelou o verdadeiro arcabouço, o conjunto material que caracteriza a máquina humana. A segunda, mais importante, veio demonstrar a razão essencial de cada órgão, o que do seu funcionamento, o porquê, a razão da necessidade de suas elaborações. Maravilhada com a perfeição dessas peças componentes, enteada com o resultado dos estudos posteriores que vieram mostrar a verdadeira função de cada uma, irrigando, transformando, produzindo, excluindo, a manutenção do todo em trocas perfeitas e uma regularidade admirável. A ciência ainda não conseguiu despertar desse êxtase, desembaraçando-se da perplexidade para prosseguir no estudo dessa maravilha que é o corpo, à procura da essência que lhe dá à vida, o movimento, a inteligência. Capaz de grandes realizações e com poderes bastantes para prosseguir na sua marcha ascensional, a ciência médica deixa-se dominar, todavia, pelo espectro da morte, entregando-lhe no túmulo os despojos que lhe ficaram da sua derrota. Nessa luta constante, em que sempre se julga vencida, ainda não foi capaz de reagir, e ainda não animou a ultrapassar as tumbas, movida pela curiosidade em saber como se volatizou e onde foi armazenada essa essência que abandonou a máquina às transformações terrenas, fazendo com que volte ao mesmo todo de onde partiu. A ciência médica está fazendo o papel do operário, que conhece as partes componentes e essenciais da máquina que lhe foi entregue, mas não sabe descrever, analisar e mesmo fabricar a essência que a movimenta, e sem a qual terá de cruzar os braços impotente na contemplação da maravilha da qual não se pode utilizar. A ciência médica é encarregada de velar por essa máquina sublime que é o corpo humano, mas ainda não lhe foi possível conhecer, analisar e conservar a essência da vida. O fluido coordenador para o trabalho, desconhecimento que a faz deter-se à beira do túmulo, como vencida de sempre, entregando à morte, seu inimigo cruel, já vencido, o produto do seu trabalho de conservação. No entanto, esse fluido existe, e essa essência da vida volta para o laboratório imenso do infinito, pois a tumba não é bastante para decompor. Reintegra-a, assim, ao laboratório da natureza. Esse fluido, essa essência é o espírito, a alma que norteia o corpo, o repositório dos sentimentos que ele externa por meio da matéria. O espiritismo apresenta provas irrecusáveis da existência dessa força, da veracidade dessa vida precípua, e compete à ciência médica não só investigar essas manifestações, como também procurar estudar minuciosamente as diversas modalidades que as caracterizam. A ciência tem obrigação de se interessar por participar de tudo aquilo que desperta a atenção
das criaturas humanas, sempre confiantes nos resultados da sua análise. As manifestações espíritas continuam cada vez com maior intensidade, e a indiferença das pessoas de ciência não se pode perpetuar no seu sonho hibernal, pois efeitos dos primeiros raios de sol da verdade já se estão fazendo sentir na sequência animadora dos casos estranhos, dos fenômenos esquisitos, provocando celeumas constantes, aguçando a curiosidade em torno das suas manifestações, requerendo um estudo mais atento a uma análise mais profunda. Vozes isoladas se fazem ouvir, mas o murmúrio levantado em torno dessa questão já é demasiado forte para abafar as acusações injustas que elas levantam, e os fenômenos são por demais patentes, de modo a não se reconhecerem fundamentos e justificativas nas asserções precipitadas que nada explicam e nada resolvem. Se a anatomia e a fisiologia vieram trazer à ciência médica, uma, ensejos para delimitação e descrição, e a outra, a razão do entrelaçamento entre as diversas partes componentes, o estudo e a compreensão do espírito lhe trarão o resultado do todo, a razão do movimento, do funcionamento da vida inteligente, pois que esses representam o alicerce, o arcabouço, a essência da construção. Sem o estudo e a pesquisa, dos quais a medicina jamais poderá cumprir a sua verdadeira finalidade, conservando, curando, atenuando e corrigindo. Exemplo? Vejamos o seguinte caso. No número de escolhos que apresenta a prática do espiritismo, costumo classificar de obsessão, em primeira ordem, isto é, o império que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, quinta parte, capítulo 23, questão 237. Na prática, sempre alarga e aprofunda com o tratamento dos enfermos internados no Sanatório Espírita de Uberaba. Cada vez mais nos convencemos da influência direta e perniciosa dos espíritos ainda pouco evoluídos sobre as pessoas que um superávit fisiológico, um desvio de normalidade para melhor, tornam facilmente vulneráveis. De fato, consideramos os médiuns anormais, pois que foram dotados pela graça divina de um sexto sentido, o sentido da mediunidade. Se é verdade que os bons espíritos agem para o bem e procuram neutralizar os fluidos malsãos dos elementos perturbadores, não menos certo é que pela própria densidade dos fluidos dos encarnados, a sutil matéria do perispírito das entidades evoluídas é um óbice para a aproximação mais perfeita. Acresce ainda o fato, e esse sobreleva aos demais, de que o indivíduo atuado por maus espíritos tenha maior culpa do estado lastimável a que chegou, segundo a palavra insuspeita do codificador do Espiritismo. A atuação dos espíritos sobre os encarnados se classifica em 3 graus, conforme a intensidade da influência exercida: obsessão simples, fascinação e subjugação. No primeiro grau, a obsessão pode encontrar-se no melhor médium que pode ou não estar ciente da inteligência extraterrena, que interfere com suas próprias ideias ou de outros espíritos, e pode ser mesmo enganado por um espírito mentiroso, assim como podemos ser por um velhaco revestido pelo corpo material. Poderíamos ainda citar os indivíduos que se entregam a longos exercícios relativamente ao adestramento e desenvolvimento consequentes das faculdades superiores da materialização, cujo exercício, na maioria dos casos, piorando sensivelmente as inclinações, produz por vezes a exploração de paixões violentas, dependentes do sentido genísico, deturpando assim as faculdades psíquicas, elevando o indivíduo ao estado de uma loucura aparente, porquanto simplesmente se verifica a obsessão produzida por entidades votadas dos desejos que antecederam as pesquisas levadas a efeito pelo paciente. Nos estranhos à doutrina, esses casos são frequentíssimos, e deles resultam naturalmente pretensas alucinações visuais, auditivas, que acabam fazendo o paciente sofrer de verdade. A fascinação, segundo o grau de obsessão, é uma atuação mais profunda. A entidade invisível age diretamente sobre o pensamento do médium.
E médios são todos os que se tornam aptos a receber as influências espirituais, embora até contrários às crenças espíritas, serão médiuns inconscientes. Nesse caso, o espírito se ajeita aos sentimentos da pessoa, exagerando-os. Se religiosos, tornam-se fanáticos. Se incréus, ou seja, incrédulos, ainda mais se lhes aferra a ideia da matéria exclusiva e etc. Na subjugação, terceiro grau da obsessão, o espírito age como soberano, obrigando o paciente a proceder, às vezes de maneira completamente oposta aos seus gostos, opiniões e senso moral. É o que antigamente se chamava possessão, possuído pelo demônio, com exorcismos, fogueiras para a cura da alma. Qualquer desses casos, desde a obsessão simples, pode assemelhar-se à loucura, principalmente à subjugação, que é geralmente confundida com a loucura pela ciência oficial. No caso que vamos expor, como a sinceridade de homem que procura servir a ciência à humanidade, vê-se clara e insofismável a influência de um espírito mau e atrasado, que chegava mesmo a produzir no paciente a sensação da sua aura epilética, provocando por autossugestão do enfermo a eclosão da crise. Não fora essa atuação malsã que o seu perseguidor, sua enfermidade, a epilepsia, segundo julgavam, não o teria feito sofrer tanto. A sua cura foi radical, pelo menos tanto quanto o prazo decorrido entre o último acesso pseudo-epilético e a publicação deste relato nos permite assim julgá-la. Passemos ao caso conforme a ficha número 48, 25 de março de 1937. Sempre foi quieto, atitudes educadas, trabalhador. Trabalhava como alfaiate e algum tempo atrás, 3 anos, estando no seu serviço, sentiu uma dor muito forte no epigastro, lado esquerdo. Passou muito mal durante horas, sofrendo uma cólica atroz. Após essas 2 horas, com medicação de que não mais se recorda, não sentiu coisa alguma. Parecia mesmo que nada havia tido. Justamente 8 dias depois, sofreu um forte acesso, que durou um dia inteiro, ficando completamente inconsciente. Após esse primeiro acesso, passou 5 meses sem sofrer a mínima novidade. Depois dessa fase de tranquilidade, voltou a sofrer novos ataques, que vinham agora de 15 em 15 dias. Foram se tornando cada vez mais frequentes, até que começou a sofrê-los de 3 em 3 dias. Durante esses acessos, babava muito, ficava arroxeado, completamente inconsciente. Depois dos acessos, tornava-se furioso, avançando em qualquer pessoa, depredando tudo o que encontrava ao seu alcance. Falava muito, frases incoerentes e sem nexo. Arremedando animais, ficava desse estado durante horas, às vezes para recair, numa espécie de apatia e sonolência. Dizia que pressentia quando ia ter o acesso, pois que sentia uma dormência que parecia nos pés e ia subindo pelo corpo. Tem 7 irmãos fortes, sadios, ninguém da família com perturbação mental. Nos primeiros dias da observação, como internado, nada revelou de anormal, procedendo bem e com inteira naturalidade, quieto, calado, sem deixar, contudo, de se aproximar de um ou outro, procurando o convívio dos companheiros. Conversava regularmente bem, boa associação de ideias, raciocínio e memória. Dormia, alimentava-se bem, nada de excessos, nem mesmo ameaças. Poucos dias após ser internado, foi levado à seção de estudos e desenvolvimento no Centro Espírita Uberabense. Recebendo incorporação, manifestou-se um espírito obsessor, consciente do seu estado, dizendo que há muitos anos perseguia o paciente. Sua estada no sanatório, todavia, cerceou muito as forças do obsessor, que não pôde agir mais contra ele, como sempre o fez, mormente provocando os seus acessos, ocasião em que aproveitava para, com os seus fluidos maléficos, maltratá-lo bastante. Recusou dar nome e mesmo dizer por que perseguia o paciente. Convenientemente doutrinado, renegando o espiritismo, prometeu não mais persegui-lo, mesmo porque sentia não ter mais poderes para isso. Retirou-se, avisando previamente que haviam outros obsessores perseguindo o paciente e que com eles tomássemos cuidado. Isso foi na sessão do dia 9 de abril de 1937. Note-se que desde a entrada do paciente no sanatório, por consequência 15 dias, o doente não teve a mínima manifestação de acesso, coisa que ultimamente sentia de 3 em 3 dias.
Foi internado com diagnóstico de epilepsia e com a observação seguinte: como médium ainda não desenvolvido, sofre fortes irradiações de espíritos inferiores. Radicalmente curado até o momento presente, 1º de março de 1945. Mais um caso para a ciência resolver, e desse doente a seguir. Este outro, acometido de crises epiléticas constantes, sua vida era um martírio tremendo. Jamais poupou esforços à procura da ciência médica, que, por sua vez, no afã de minorar-lhe os sofrimentos, jamais poupou também esforços para, com seus remédios, seus recursos limitados, proporcionar ao paciente um lenitivo para o seu sofrimento e o seu desespero. Ora no lar, ora na rua, em festas, diversões, lá haviam os pródromos terríveis, o espantalho das crises epiléticas, fenômenos subjetivos a se manifestarem na sua esfera psíquica, sensitiva, sensorial, motora ou vasomotora. A aura epilética, a terrível manifestação, o desespero de todo epilético, o aviso para que a manifestação do sofrimento e caía, estrídulo, grito, pálido, desacordado, insensível, rosto lívido, cianótico, desfigurado pelas contorções faciais. Depois as convulsões terríveis, a princípio fracas e fugazes, para irem lentamente aumentando até se tornarem rápidas e generalizadas. A saliva, espumando-lhe pela boca, retinta de sangue, por vezes mostrando os circunstantes penalizados o estigma do sofrimento, da epilepsia. Às pressas um médico, quadro conhecido, corriqueiro. Olha, abana a cabeça, compadecido, e receita o comum de sempre. Penalizado por ver uma criatura tão moça sofrer um mal tão tremendo e tão rebelde, a epilepsia. A família recorre aos médicos de nome, os quais, na sua compreensão e eficiência limitada, procuraram a causa para atacar o mal. Tumores, traumatismos, lesões da meninge, não tem. Verminose, sífilis, álcool, infecções, nada. Onde é a origem do mal? A sua inteligência, porém, não é bastante ainda para perscrutar os efeitos benéficos e também os males tremendos a que a Terra, no seu giro contínuo, está sujeita e sobre ela se adensam constante sobre a forma de fluidos irradiados do mundo espiritual. Inteligência? Não. Orgulho que empana a visão, obscurece os reflexos da alma no afã de subir, de conquistar o ouro, de galgar posições dentro da ciência como se ela fosse infalível, como se ela fosse tudo. Onde a causa? Não se sabe. Mas a ciência, dentro do seu orgulho, dentro da sua mesquinhez, dentro de nenhum valor, relativamente valor que ainda está muito longe de alcançar, inventou e ainda emprega nomes para não confessar a sua inferioridade, a sua ignorância. E lá vem o termo científico, o túmulo onde é depositado o limite do conhecimento e do orgulho. Epilepsia, chamada essencial ou criptogenética, isto é, doença cujo ponto de partida não se pode estabelecer. Lembe o descobriu e Jugersen o espalhou, e desde então, quando a ciência médica oficial procura, no seu âmbito estreito, pesquisa nos seus laboratórios ainda incapazes, perscruta com seus aparelhos caríssimos, ainda ineficientes, e não encontra a causa e a origem de certas determinadas doenças, baixa a cabeça, reconhece a sua inferioridade e lá vem o termo criptogenético. No entanto, tudo tem uma origem e tudo tem uma causa. Por que mais considerações? Passemos ao fato. Caso enquadrado dentro do espiritismo e ao qual somente o espiritismo pode dar alívio, curando radicalmente esses sofredores. O rapaz é médium de incorporação. É perseguido por um espírito terrível, inimigo das pessoas da sua família, consciente do seu estado de desmaterialização, perseguido por vingança, por maldade, despejando com seus fluidos maus esse aparelho receptor. Todo o ódio que não pôde, quando em vida, despejar sobre os seus inimigos. Ao entrar para o sanatório, naturalmente viu-se cercado pela proteção necessária de entidades superiores, neutralizando os fluidos maus que recebia. Poucos dias após ser internado, em uma das sessões para desenvolvimento de médiuns, pelo seu próprio aparelho, manifestou o espírito obsessor, ou seja, o paciente. Aquele que sofria epilepsia foi que recebeu o próprio espírito que o molestava.
recusou dar o nome. Residência antiga, embora da desencarnação, todos os informes, enfim, para que pudéssemos identificá-lo. Tudo recusou, demonstrando revolta por não poder continuar na sua perseguição, na sua maldade. Disse mesmo que perseguia o paciente por vingança, mas desde que ele penetrou no sanatório, viu-se obrigado a deixá-lo. Naturalmente, porque chegou na hora da redenção, para um, não mais se atrasando na sua evolução espiritual, e para o outro, por encontrar a charrua, com auxílio da qual irá doravante arar também o terreno do mestre. Nota: este paciente não tomou remédio de espécie alguma durante toda a sua estada como internado e por várias vezes tem estado a passeio, vindo visitar seus antigos companheiros. Está forte, disposto, nunca mais sentiu as manifestações que tanto o fizeram sofrer. Chegamos ao fim. Não queremos tirar conclusões apressadas. A etiologia da epilepsia é ainda nebulosa. Os acessos do paciente tinham a feição clássica de tais estados mórbidos, com todas as suas características. Eram frequentíssimas e o teria levado à morte, não fora a oportuna intervenção dos elementos espirituais, pois que o paciente, conforme dissemos, não tomou remédio algum e que, atuando no seu cérebro já enfraquecido, minado pela dúvida, pela incerteza da cura, pelo receio dos acessos sobre os seus nervos abalados e sensíveis, entidades atrasadas e perversas faziam-no sentir o anúncio da próxima crise, provocando nele a aura epilética, continuando a lançar-lhe fluidos até se apresentar o quadro perfeito de uma crise. Estará definitivamente são? Assim acreditamos, esperamos no continuado e feliz auxílio dos bons espíritos, para que o ex-enfermo, reintegrado no seio pacífico da sua família, no seu trabalho honesto, continue a gozar da saúde e tranquilidade de que necessita para bem aproveitar a sua atual passagem por este mundo de provas. Meus amigos, eu quero lembrar mais uma coisa. Uma obsessão deste nível, se ela permanece por muito tempo, anos a fio, ela termina por afetar o corpo físico, danificando esse corpo físico. Então, mesmo que se saneie essa obsessão, o corpo físico já estará mutilado, já estará machucado. Assim como um pé que usa um sapato que o fere, chega um ponto em que ali cria-se um calo. É mais ou menos, a grosso modo, essa a explicação. Então, nos primeiros sintomas, precisamos buscar os recursos corretos. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo.